Mas, Amanda, uma perguntinha bem aberta para a gente começar. A trajetória de Amanda Mello para Amanda CSI. Como é que se deu essa trajetória brilhante? É um ícone hoje das mídias sociais em geral do estado da Paraíba. A gente quer muito conhecer como é que se deu esse processo. No Brasil todo, né? Tá rodando no Brasil todo. Né? Muito obrigada. E olha, só diga assim, cuidado com as perguntas, porque qualquer coisa eu pego a lei de abuso de autoridade aqui, viu? Pra colocar pra vocês aqui, vocês se orientam. Primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa intimação. É uma intimação que eu realmente atendi, assim, com muito gosto. E contar um pouquinho da minha história, eu gosto pra caramba, porque se eu puder inspirar alguém a seguir algo assim que eu fiz, que de repente deu certo, eu já saio feliz, né? A minha preocupação hoje em dia é muito com jovens. Então, a gente está perdendo muitos jovens aí para coisas erradas. Então, quando eu vejo que jovens estão me acompanhando, estão se inspirando, estão pegando gosto por estudar, por seguir uma profissão, então me realizo muito. Porque eu fui assim. Eu venho de uma família humilde. E a minha mãe, quando eu tinha 16 anos de idade, a minha mãe sofreu um aneurisma cerebral e ficou em cima de uma cama. Até hoje, tem 23 anos que a minha mãe, ela vive em cima de uma cama. Então, eu cresci órfã de mãe viva, né? Então, eu já perdi um elo muito importante ali. Meu pai, após isso, entrou numa depressão profunda. Até hoje, 23 anos de depressão, que mal consegue fazer nada. E o pouco dinheiro que a gente tinha se perdeu tudo tentando salvar a vida da minha mãe. Então, de repente, eu me vi sem mãe, sem pai, sem dinheiro, com 16 anos, e eu dizendo assim, o que é que vai ser da minha vida? Só que algo que meu pai sempre me falou foi que o estudo transformava. E, infelizmente, a gente está vendo muito uma geração que não acredita mais nisso. É verdade que tem muita gente assim que está conseguindo, né, trilhar um caminho de sucesso, principalmente nas redes sociais, sem ter perseguido assim, o estudo como linha mestre, né? Mas isso são exceções ainda. E uma vez até me perguntaram num podcast, mas você que fala tanto para o pessoal estudar, e sobre esse pessoal que conquista hoje muito mais dinheiro do que quem estuda? Eu fiz, olha, eu não posso falar sobre isso, porque não foi a minha realidade. O que hoje eu mostro, o que hoje eu vi, foi fruto de muito estudo. Então, eu só posso falar sobre isso, que a vida se transforma estudando. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu fiz, a única coisa que eu tenho é o quê? Estudo. Vou estudar, Universidade Federal da Paraíba é de graça, então eu vou ter que passar no vestibular para lá. Só que também, com 16 anos, eu já sonhava em ser perita criminal. Na verdade, eu sonho em ser policial desde criança. As minhas brincadeiras envolviam muito isso, né? Eu era uma menina atípica para a época. Brincava de boneca, mas eu simulava crimes com as minhas bonecas. Tirava braço, perna, cabeça. Eu gostava de esquartejar mesmo. Já fazia a preservação. Tinha, mas olhe... Mas ainda bem que não pegou o gosto por O gosto não era esquartejar, o gosto era o que vinha depois. Besta, né? Exatamente. Aí vinha depois. Então, assim, eu descobri o trabalho do perito quando eu tinha aproximadamente 14 anos, já querendo ser policial, mas sem saber o que seguir. E eu vi um caso que foi muito emblemático, que na época, assim, tomou as manchetes de jornais, de revista, quando ainda tinha banca de revista, né? A gente passava, era aquilo tudo. Que foi o caso O.J. Simpson, nos Estados Unidos, né? Aquele duplo homicídio, onde o maior jogador de futebol americano estava sendo acusado. E ali teve uma atuação da perícia muito forte com as provas de DNA e com a reprodução de tudo o que aconteceu naquele dia. E ali eu descobri o trabalho da perícia e eu fiz, é isso que eu quero. Porque eu via os peritos falando, olha, aconteceu assim, a vítima estava nessa posição, ele estava nessa cena, porque aqui tem DNA dele. Eu disse, eu quero ser essa pessoa. Então, sua inspiração veio a partir desse caso do caso O.J. Simpson, exato. Aí eu fiz, eu quero isso aí. Então, com 14 anos, eu já vinha buscando informações do que fazer para ser perito, né? Tem muita gente que até entra numa faculdade sem saber direito o que quer. Então, assim, não se cobra, isso é normal. Mas se você já souber o que quer, concentre a tua vida nisso. Porque a chance de você conseguir isso é maior, porque você está concentrado e você está buscando só aquilo. Então, eu fui fazer um vestibular para farmácia. Eu odiava. E ainda tive a cara de pau de fazer um mestrado odiando. Mas era o foco. Era o foco, porque eu sabia que eu ia pontuar no concurso. E eu sabia que qualquer coisa, se não desse certo, eu ia poder ser professora.
Então, assim, eu sempre tive planos B na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa que você disse assim, e aí, vai fazer o que agora? Eu dizia, eu não sei. Porque eu sempre fui muito concentrada nesse sentido. Então, fui fazer farmácia odiando, me formei, fiz a primeira especialização em genética e biologia molecular. Menina, esse barulhinho aí foi bom, viu? Pena que eu tô dirigindo, né? Aí eu... E aí, fiz especialização em genética e biologia molecular, porque era a única área da farmácia que eu comecei a gostar, que foi na Universidade de Pernambuco. E fui fazer o mestrado depois. Lisa batendo, mas era tudo de graça, então eu ia. E aí saiu o concurso. E o primeiro concurso que saiu foi na Paraíba, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me criei. E Deus me honrou com a aprovação no primeiro e único concurso que eu fiz na minha vida. Mas eu digo, eu sempre fui muito centrada. E também contava que eu era feia pra caramba, ninguém me olhava, ninguém me chamava pra sair. Então sobrava o quê pra mim? Eu tenho que ser inteligente, então eu vou estudar. Era assim a minha vida, então eu estudava. Aí passei no concurso, fui fazer a Cadepol. Esse rapaz aí foi meu professor na Cadepol, era uma das pessoas que eu admirava, inclusive, até hoje, né, como profissional. Tô ficando velho, viu? Não, meu filho, você que passou mais novo que eu nesse concurso, vamos dizer isso. E aí, entrei na perícia. Só que eu entrei, eu amava tanto aquilo, mas tanto aquilo, que eu tinha orgulho de falar que eu era perita. Só que quando eu falava, veja, não era hoje que todo mundo já escuta mais falar, era bem antes. E aí as pessoas perguntavam, e o que é um perito? E quando eu tentava explicar, falava, aquele povo que carrega defunto. Não, isso é coveiro, não é perito. Então isso assim, me irritava. Aí eu disse, então, já existia Instagram, eu vou começar a postar para os meus amigos o que eu faço. E realmente foi isso. Eu vou mostrar para os meus amigos o que eu faço. Então, eu chegava um dia e dizia, hoje eu vou fazer um exame de balística. Esse exame é importante porque a gente pode conseguir a arma que fez o disparo contra a vítima. E aí foi chegando mais gente. E eu lembro que as pessoas escreviam muito lá. É aquele negócio do CSI, Eu ainda era a Amanda Mello nas redes sociais. E aí, quando eu fiz 30 mil seguidores, completamente orgânico, eu disse, caramba, o negócio cresceu. Eu vou mudar o user. E aí eu pensei em botar perita, Amanda perita. Mas ao mesmo tempo eu dizia, vou botar perito e o povo vai falar o que é um perito. Aí foi quando eu pensei, se eu botar o CSI, o povo vai automaticamente remeter a série e vai saber o que eu faço. Então botei a Amanda CSI. E aí foi vindo mais gente, e chegou aí nos 317 mil seguidores. E hoje está esse fenômeno. Obrigada.